Ready to go. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Quimico, Eva, Lourdes, Lúcio, Heraldo, Flávia, Fran, Miriam, boa noite, gente. Alguém, por favor, coloca aqui no chat se estão nos escutando bem, se a imagem está boa. Respondam aqui, tem um lapsozinho de 30 segundos entre o que a gente fala e o que chega lá. Gente de várias partes aí, do Brasil e do mundo, né? Tem gente aí na Espanha, Brasília, Bahia, Maceió. Cátia, boa noite. Alguém coloca, por favor, se está escutando, se a imagem está ok. Eu vou começando, de todo modo, que está sendo gravado, né? Mas espero que esteja ok. Obrigada, Flávia. Eu sou Clara Vieira, da Pré-IC, Pré-Instituição Conscienciocêntrica da Responsabilidade Planetária. Estamos aqui no programa Conexão SOCIM. SOCIM, para quem nunca ouviu falar, significa Sociedade Intrafísica, é um neologismo da Conscienciologia. E nós estamos aqui numa parceria com a Intercamp, a Associação Internacional dos Campos de Conscienciologia. Estamos hoje muito felizes que estamos com uma voluntária, que já foi, inclusive, coordenadora, né, Silvana, da Intercamp. Então, estamos com esse privilégio hoje também. É muito gratificante estar nessa parceria, porque eu fui voluntária também da Intercamp, né? E, para quem está aqui pela primeira vez, o nosso programa Conexão SOCIM tem a intenção de trazer temas abordados de forma paralela na visão intrafísica e na visão do paradigma consciencial. Então, nós estamos aqui com duas pesquisadoras ilustres, e eu vou apresentar já o mini currículo delas para vocês, mas eu gosto também de eu queria trazer a definição de responsabilidade planetária, que é um verbete publicado pela Luciana Ribeiro na Enciclopédia da Conscienciologia, e a responsabilidade planetária é o posicionamento cosmoético mais abrangente que a ética humana, né? Cosmoético da consciência, homem ou mulher, decorrente da autoconscientização multidimensional e empenhar-se teaticamente, que é teoria e prática, né? Em prol da saúde do planeta, na condição de mini peça integrante e interatuante na dinâmica terrestre, retribuindo as benesses ecológicas garantidoras da oportunidade evolutiva, da existência intrafísica, aceitando as consequências multiexistenciais dos atos praticados e reparando ativamente eventuais danos. A conscienciologia, o paradigma, né, só para dar uma pincelada aqui das bases conscienciológicas, nós consideramos que não existe apenas a dimensão intrafísica, temos várias outras dimensões energéticas extrafísicas, e nós somos consciências em evolução, não estamos na primeira existência, então nós temos um histórico aí de vidas nesse planeta e uma ficha evolutiva pessoal. E a gente foca muito na conscienciologia o processo de autoevolução, a evolução pessoal através da autopesquisa, né, para a gente identificar o que a gente precisa melhorar e evoluir, e o processo de interassistência. Tem vários outros conceitos, mas o objetivo hoje é a gente debater o nosso tema, que é energias da natureza, bem-estar em diferentes perspectivas. Então, tem várias coisas para a gente conversar a esse respeito, mas o tempo é curto, né? E eu queria apresentar aqui para vocês a nossa convidada Érica Fernandes Pinto, que é doutora em Psicossociologia e Ecologia Social, idealizadora do projeto Sítios Naturais Sagrados do Brasil. Ela tem blog, site, gente, depois vocês conferem lá. Trabalha 20 anos na área socioambiental, buscando a convergência das políticas de conservação com os direitos de povos tradicionais e o resgate dos valores culturais da natureza. Peregrina por lugares encantados, vivenciando encontros com a sua magia e a sabedoria de seus guardiões. Ela vai estar falando um pouquinho para a gente
sobre tudo isso aí para a gente entender melhor esse trabalho, né, Érica? Silvana Afonso, que é da Intercamp, né, sediada, a Intercamp tem sede em Natal, mas tem filiais em Fortaleza, Recife, depois você disse Maceió, ainda tem lá Maceió, João Pessoa, Maceió. Então, Silvana Afonso, tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura Bioclimática para Regiões Tropicais, estuda aspectos projetuais para arquitetura sustentável pelo SINAENCO, no CITAS, que é o Congresso Internacional de Tecnologia Aplicada para Arquitetura e Engenharia Sustentáveis. Tem curso de paisagismo do Centro Paisagístico Gustave Winters, de São Paulo, e ela é voluntária, pesquisadora e professora da Conscienciologia na Intercamp desde 2008, né, Silvana? Isso, desde 2008, correto. Se vocês quiserem complementar os currículos depois, gente, fiquem à vontade, tá? Agora, para começar o nosso debate, porque o tema permite, sugere e demanda, as duas debatedoras, independentemente e espontaneamente, pediram para apresentar algumas imagens. Então, Érica, se você quiser começar a compartilhar a sua tela e ir conversando um pouco sobre essa temática, né? Por que é tão importante a gente refletir sobre esse processo de energias da natureza, o que é que tem a ver com os seus estudos, a sua pesquisa, o seu doutorado, né? Dos sítios sagrados. Pode contar um pouquinho como é que foi a escolha aí do seu tema, como é que você ingressou nessa abordagem, tá? Aí você compartilha aí as imagens e pode ficar à vontade para conversar. E a gente está aqui no bate-papo, viu, pessoal? Quem tiver perguntas, quiser complementar aí as experiências pessoais de vocês também. Boa noite, André. Boa noite, Leila, Paula. Boa noite, Edilaine, Clyde. Marilux, boa noite. Que bom revê-la, mesmo que seja virtual aqui. Então, vocês podem ir colocando as suas perguntas também, tá? Estou no aguardo, viu, Érica? Não está aparecendo para mim aqui suas... Não compartilhei ainda. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite, tá essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa noite especial. A Silvana aí, companhia de apresentação, que eu também vou conhecer o trabalho dela agora, né, mas a você, Clara, Luciana, né, por esse convite, e a todos que estão aqui participando, né, porque não tem ninguém assistindo. O convite é para participar, interagir, né, da nossa apresentação. E parabenizar também a iniciativa desse programa de vocês de promover esses debates tão importantes e tão necessários, né, nesse momento planetário que a gente está vivendo hoje. Então, deixa eu achar aqui a minha apresentação. Acabei de perdê-la aqui, só um instantinho. Tranquilo. E o pessoal aí vai pensando no que é que gostaria de contribuir aí. Qual é a experiência de vocês, né, com as energias da natureza? Então, estou compartilhando aqui. Está aparecendo, pessoal? Está ótimo. Está ótimo. Está na tela expandida. Então, atendendo aí o convite, né, como a Clara falou, eu trabalho na gestão pública, com a implantação de políticas de conservação da natureza. E acho que todos sabemos, nesse momento planetário que a gente vive, né, de degradação crescente dos nossos ambientes naturais, de aumento desenfreado dos índices de poluição e tal, e é considerado como uma crise civilizatória, né? Esses problemas socioambientais, eles atingiram uma escala planetária. E todo esse modelo está baseado numa visão de separação da sociedade com a natureza, né? A natureza ela foi destituída dos seus valores intrínsecos, transformada numa mera matéria-prima, convertida em recurso a ser explorado e também dessacralizada e desencantada dos seus significados simbólicos. E essa crise, ela tem muitas dimensões, ela não é só uma crise ecológica, né? Tem a faceta política, econômica, social, mas também
a crise de relação entre os seres humanos, dos seres humanos consigo mesmos, né? Tem uma questão psicológica muito grave acontecendo nesse nosso momento, e também uma crise espiritual, de perda de conexão com o sentido mais profundo da existência. Então, nas palavras de Morin, aí, fazendo alusão a um grande mestre assim, na minha trajetória, né, é a crise de uma humanidade que não está conseguindo acessar a sua própria humanidade. E se a gente quer mudar essa situação, a gente precisa mudar as ferramentas e os olhares a partir dos quais a gente está trabalhando. Então, tem vários debates, né, acontecendo no momento, a partir de diferentes frentes, chamando a atenção para a importância de compreender os múltiplos valores da natureza e os laços que conectam as pessoas com os lugares. E só um pouquinho. E dentro desse debate, né, tem alguns valores que têm sido trazidos à tona como não muito considerados dentro do discurso conservacionista, que são os valores espirituais da natureza, ainda que esse seja um tema, um termo, né, um guarda-chuva, assim, bastante genérico, né, mas para muitos povos a natureza não são só uma fonte de recurso, né, elas são uma fonte de identidade. Os territórios, eles estão repletos também de relações de afeto, de pertencimento, de histórias, de mitos, de lendas. Tem povos que têm uma profunda sabedoria sobre o mundo natural, sobre os sistemas, e nas suas crenças, nas suas tradições, não há uma separação entre cultura e natureza, e nem entre realidade física, material, e a imaterial ou plano espiritual. Então, na natureza estão os espíritos dos seus ancestrais, existe uma relação de reciprocidade com o mundo natural, onde a gente retribui por tudo aquilo que nos é dado, né, como uma dádiva, e através de rituais, de oferendas, de cantos, para esses povos, né, a natureza ela está impregnada também de mistério, de magia, de milagres. As paisagens inanimadas, elas são vistas como dotadas também de vida, né? As montanhas têm nome, elas têm personalidade, a natureza ela é povoada por plantas, animais e também seres elementais, seres mitológicos. Existem lugares que concentram grandes forças energéticas, né, que são chamados de chakras planetários, e que permitem uma conexão mais profunda com essas múltiplas dimensões da vida, tipo, potencializam essa ligação, essa vinculação e essa percepção da grande teia da vida. Alguns povos, inclusive, né, consideram a terra como um todo como sagrada, e aqui no caso dos povos andinos, né, que chamam de Pachamama, mãe terra, então a terra em si é uma divindade. Várias montanhas, cavernas, vulcões, rios, né, são ambiente de morada de divindades. E os sítios naturais sagrados, que é um termo genérico para rotular, digamos assim, uma heterogeneidade enorme de possibilidades e de situações, que são esses lugares que têm um significado especial para povos desde a antiguidade até povos atuais. Eles são reconhecidos em todas as culturas que já passaram pelo planeta como esses pontos estratégicos, né, de conexão energética, de conexão identitária, que dão significado à existência das pessoas no planeta, que absorvem a energia cósmica e que espalham também a energia que é colocada nesses campos para o planeta todo. Por isso que, desde sempre, né, na história humana, esses lugares são protegidos por povos que identificam, que reconhecem essas áreas estratégicas energéticas do planeta. Aqui tem alguns exemplos de diferentes regiões do mundo, né? E eu comecei a estudar esse assunto porque eu trabalho com conservação da natureza, e eu descobri que havia um debate internacional muito grande sobre esse assunto. Isso estava na crista da onda do debate internacional sobre conservação da natureza, e aqui no Brasil eu nunca tinha ouvido falar nada a respeito desse tema. E me chamou a atenção também que, dentro
de várias publicações que existiam internacionais, bases de dados, com milhares de sítios sagrados registrados no mundo todo, tinha pouquíssima informação sobre o contexto brasileiro. Então, a gente tem um dos maiores países do mundo, com uma riqueza biológica incomensurável e também uma diversidade cultural muito ampla, e estávamos meio à margem, assim, desse debate. Então, no meu trabalho, eu busquei fazer uma conexão, assim, desse debate internacional com as políticas nacionais e identificar também onde que estariam, né, os sítios sagrados do Brasil. Então, eu comecei um levantamento em 2012, de registro de lugares que podem ser considerados como sítios naturais sagrados, né, que é um termo criado no campo das políticas públicas, para ter políticas voltadas à proteção dessas áreas, e hoje o nosso levantamento já está chegando em quase 1.000 sítios sagrados no Brasil, assim, é um tema bastante vasto, né, não dá para a gente aprofundar aqui agora, até porque a intenção é a gente interagir, né, e debater, mas esses lugares, eles têm uma importância estratégica em várias dimensões, né, não é só no plano, né, mas eles são considerados elos entre a diversidade biológica e cultural, e tem regras especiais de uso que, mantidas ancestralmente, tornam esses lugares importantes refúgios também para a conservação da natureza. Mas nem sempre as políticas de conservação da natureza levam esses valores em consideração. Então, a gente tem, tipo, uma desconexão entre as razões pelas quais as pessoas se importam e protegem a natureza com as razões pelas quais as políticas públicas tentam manter determinadas áreas mais conservadas, né, livres de pressões do uso humano. Esse trabalho de resgate desses valores, dessas histórias, dessas condições, ela tem esse objetivo de integrar essas várias dimensões e essas múltiplas perspectivas que diferentes povos, que diferentes grupos sociais têm na sua interação com a natureza. E muitos desses lugares estão ameaçados, né, que são alguns exemplos de outras partes do mundo, mas no Brasil isso é bastante expressivo também, a necessidade de proteção desses lugares que são essenciais para determinadas culturas humanas, mas também para a circulação de energia planetária como um todo, né, para a manutenção do equilíbrio planetário. Então, esses povos, ao defender a proteção desses lugares, eles estão um serviço que é para toda a humanidade, né? Não é só uma questão de defender a cultura deles, né? Mas a importância que esses lugares têm estrategicamente, assim, para o equilíbrio planetário como um todo. E há uma série de iniciativas e projetos internacionais, hoje voltados para a proteção de sítios sagrados, eles ainda são pouco conhecidos no Brasil, e uma parte do trabalho que eu faço é tentar tornar essas políticas mais conhecidas e aplicadas, né, aqui no nosso país. Então, fica um convite, né, para quem está nos assistindo, para quem se interessar pelo assunto. Como a Clara falou, né, estou montando os materiais de mídia, tem algumas publicações a respeito, e também posso passar o link das iniciativas internacionais, porque a gente precisa de mais e mais pessoas, assim, atentas, né, para essa questão e para esse universo, porque é um mundo encantado, cada lugar tem milhares de histórias, e mergulhar na história de cada um dos sítios sagrados é fazer uma viagem, assim, por coisas muito interessantes, assim, que trazem à tona justiças históricas, a forma como a nossa história é contada, né, nas escolas, e como que a gente aprendeu a contar a própria história da colonização, esses povos que foram invisibilizados, né. Hoje em dia, internacionalmente, tem algumas paisagens sagradas sendo reconhecidas como com direitos de personalidade jurídica. Isso é uma nova fronteira, assim, da legislação ambiental no mundo, que também ainda é pouco conhecida no Brasil, né, os direitos da natureza. A gente tem algumas pessoas bem especiais trabalhando com esse tema aqui no Brasil. O Paudalho, né, que a gente estava conversando anteriormente, um dos primeiros municípios do Brasil a reconhecer os direitos da natureza.
E depois, Érica, você pode compartilhar os links que você acha interessantes para a gente colocar na legenda do vídeo no nosso canal. tá, beleza. Uhum. E esse debate, né, sobre os sítios sagrados, ele convida a gente a pensar num novo paradigma de conservação também. Eu falei, né, que eu sou da gestão pública, e as políticas ambientais, né, ao longo da história aí mais moderna, veem a sociedade como uma inimiga da conservação, potencial agressor, e a gente tem que mudar esse cenário e começar a ver a sociedade também como uma potencial aliada da conservação, estimulando as boas práticas que reconectam as pessoas com a natureza, as práticas regenerativas, né? Como que as pessoas podem contribuir para essa restauração desse equilíbrio planetário através das suas ações individuais, das suas ações coletivas. Então, esse debate, ele está tipo, no centro de uma discussão sobre esse novo paradigma de conservação, né, que busca desatar esses nós e criar novos laços, integrando essas múltiplas dimensões em prol de uma reflexão mais profunda para a conservação do cuidado, né, da nossa casa comum. Vocês usam o termo de responsabilidade planetária, né, tem muito a ver com isso, né, essa questão da gente cuidar da nossa casa comum. E essa é uma placa que eu encontrei num parque nacional na Colômbia, e que me chama a atenção, que tem a ver com esse tema, né, com esse debate, que ela fala que no interior do ser humano foi cortado o bosque da sua sensibilidade e secou o rio da esperança. Por isso, antes de mais nada, a gente precisa reflorestar os corações, né, e mudar essa relação de usar a natureza para a relação de sentir a natureza, né? E acho que o trabalho que vocês fazem tem bastante a ver com isso, né? O estímulo a uma espiritualidade ecológica, que é uma questão de conexão pessoal com a natureza, que tem sido a mudança de consciência, realmente, é a forma como as pessoas passam a se importar, né, com a proteção dos ambientes naturais, dos parques, com os povos indígenas, porque isso toca, de alguma forma, o coração, e nada conecta mais do que com o cosmos, com esses valores espirituais, do que a natureza. Então, esse debate, ele vai, né, por esse campo. E aqui tem alguns links, depois eu posso colocar no chat também, né, para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho dos sagrados, e a gente segue aí na conversa e no debate. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Você acabou fazendo uma mini palestra aí para a gente. Tem algumas perguntas até aqui no chat, né? Mas eu vou querer que primeiro, Silvana, porque a gente acabou que já adentrou até vários dos temas que a gente tinha combinado de falar, né? E já falou super bem da primeira proposta, que seria a relação das pessoas com os ambientes naturais, né? E aí, Silvana também tem algumas imagens, né, Silvana? E vai ser ótimo que vai fazer o paralelo aí entre as abordagens, né? Esse é o propósito da Conexão Socim. E aí depois eu trago as perguntas do pessoal, assim que você apresentar aí as imagens, Silvana, para a gente ver esse contraponto. Muita gente aqui agradecendo, elogiando, colocando seus comentários, né? Aos pouquinhos eu vou postando alguns dos comentários das pessoas. Boa noite para quem eu não falei. Mas vão postando aí, pessoal, o que vocês querem perguntar. E Silvana pode compartilhar aí sua tela. Certo, mas primeiro quero dar boa noite a todos. Dizer que é para mim, eu que tenho o privilégio, né, de estar aqui agora com esse contato, conhecendo agora a Érica, né, e todo esse trabalho, né, em cima desses sítios, né, sagrados aí no planeta. E está com Clara também, uma oportunidade maravilhosa. Isso aí eu que agradeço. Eu agradeço aí ao grupo, né, que está todo por trás desse trabalho e desse debate. Olha só, antes de tudo, eu queria falar sobre energia, né?
porque nós estudamos a energia na Consciologia, colocamos como a energia imanente e a energia consciencial. Aí a gente vê abordada toda a questão da natureza na energia imanente, que é uma energia mais pura, que ela não está impregnada ainda, né, sobre nenhum aspecto da consciência. A nossa energia consciencial, ela tem a ver com os nossos pensamentos, sentimentos e energias. Esses nossos pensamentos e sentimentos, nossas ações, né, que até a gente usa um neologismo chamado pensene, pensamento, sentimento e energia. É uma abordagem que hoje eu vejo em outros livros com nomes similares. Eles já estão tratando esses três aspectos como os aspectos que trabalham juntos. E aí, o que ocorre? Nós temos experiências, né? E trazemos aí a hipótese de nossas vivências em outras vidas, e que para a gente que tem uma experiência e alguma prática, para a gente isso daí é tranquilo, para algumas pessoas podem ainda não ser, né? Tá tudo certo, e inclusive é importante trazer também, muito antes de qualquer coisa, que as pessoas, o princípio da descrença. Então, a gente está trazendo algumas informações, mas as pessoas não precisam e nem devem acreditar nas informações apenas. Quer dizer, elas devem ter suas próprias experiências para checar se isso realmente procede. Então, o que é interessante com relação à energia imanente? Quanto mais evoluída é a consciência, menos ela interfere nessa energia. E essa energia ela é mais pura. Como a gente tem outras experiências, então a gente vai interagir com esses ambientes, mas vai trazer as nossas energias também. Há momentos que a gente pode absorver a energia daquele local, a energia da natureza, e a gente recompor as nossas energias, porque é importante, ela auxilia nesse processo de profilaxia, até de estresse, e muitas vezes até chega a curar. Desde a antiguidade que se tem trabalho de pessoas sair de determinado local para ir entrar em contato com a natureza, com banhos termais, isso já é estudado há muito tempo. Então, tem ambientes que são otimizados. Então, se você tem um ambiente onde a maioria das pessoas que estão ali pensam, sentem e agem com respeito à natureza, está buscando se melhorar, cada vez evoluir mais, aprofundar seus estudos, entender mais como é que funciona a sua própria consciência, levando em consideração várias vidas e várias dimensões. E aí a gente está no ambiente intrafísico, aqui para a gente dar um up na nossa evolução. Aí a gente tem esse apoio da natureza, né, apoio da parte da fitoenergia, e eu vou trazer algumas imagens de alguns campos da consciologia e falar também um pouquinho da minha própria experiência, porque eu sempre tive processo, quando criança, de absorver energia, não tinha muitos conhecimentos, era criança ainda, não me recordava de algum estudo já feito em outra vida, né, e no período intermissivo, né, entre uma vida e outra, e eu ficava, assim, totalmente desfalecida. Absorvia. Tem pessoas que, quando não estão bem, ficam extremamente mal-humoradas e até adoecem. E a partir do momento que eu fui conhecendo, que eu fui estudando, que eu fui aprofundando, eu pude aproveitar melhor aquele contato, porque era espontâneo, tá? Ia até a praia, e aí eu me sentia melhor. Tomava um banho, e aí um banho de natureza, às vezes, assim, sem muito conhecimento, até um banho de floresta. Eu tive a oportunidade de em Manaus, depois de visitar a floresta amazônica, eu fiz uma trilha. Na época eu estava muito mal energeticamente, eu não estava bem, estava passando por um processo muito complicado, familiar, financeiro, tudo. E surgiu esse aporte energético, e eu estive dentro da natureza. E foi interessante, porque eu pude sentir e absorver aquela energia. Eu compreendi que eu estava ali para ser tratada. Eu compreendi ali. Na hora que eu compreendi, aí eu coloquei minhas mãos nas árvores. As árvores são gigantes, né? Quem já pesquisou sobre aí, Manaus já teve, né? Dentro da floresta amazônica. Então, elas são gigantes, mas elas têm horas que elas estão bem próximas. E aí, o contato com o sol,
contato com a natureza é fantástico. Então, aquilo me renovou. Eu sei que aquilo trouxe algo novo. E outra experiência super positiva foi quando eu fui para Foz do Iguaçu conhecer o campus CAEC. E ali a gente tem também todo um processo de energia imanente, né, de natureza, e é tratado com o grupo de pensamento, sentimento e energia naquele ambiente que é bem otimizado. Eu vou mostrar algumas imagens, tá? Deixa eu compartilhar, porque eu acho muito interessante, porque tem outros campos também, e são experiências muito ricas para quem... Deixa eu ver, peraí. Aqui. Aqui. Deixa eu ampliar aqui. Bom, aí se falou um pouco, eu trouxe também as cataratas aí, porque é próximo às cataratas, mas aí tem uma visão de cima. Pena que eu não trouxe aí uma foto, que antes esse cenário aí era bem árido. Foi depois que o CAE foi para aí, plantaram árvores e eles deixaram mais arborizados. E esse campo, toda essa área verde que aí tem hoje, ele foi trabalhado pelo grupo que ali passou a morar, né? E a fazer esse trabalho. Aí, nessa imagem maior, que tem o nome CAE, que tem a opção de laboratórios. E esses laboratórios permitem que a gente faça experiências também. Mas, para mim, o mais importante foi assim que eu cheguei, eu não conhecia ninguém a primeira vez que eu estive lá, mas só em andar nesses jardins, por isso que eu tirei uma foto aí de um caminho, né, onde tem essas esculturas, mas os jardins lá, eu me senti em casa. Eu me senti tão bem que todos os problemas que eu tinha, o estresse, o corre-corre, o trabalho, tudo desapareceu. Eu estava me sentindo tão bem que era indiferente as pessoas me conhecerem ou não, ou encontrar gente conhecida ou não, porque aquilo me fazia muito bem. Então, essa natureza que a gente tem contato num ambiente otimizado, parece que ela repercute mais ainda. Trouxe também a imagem aí, né, desse totem da paz, né? E quando eu estive em Foz, eu experimentei os laboratórios, e um dos laboratórios veio a ideia de eu ir até... Eu não tinha me planejado para ir ver as cataratas, porque na realidade eu fui lá para fazer essas pesquisas, para conhecer mais, aprofundar os conhecimentos da consologia. E veio essa ideia num dos laboratórios. Aí eu disse, poxa, e tudo fluiu. No horário que eu fui, não tinha muita gente. Por quê? Porque eu fui no período chuvoso e nesse dia o céu abriu. Então as pessoas não tinham se programado. E para mim foi excelente, porque a maioria das pessoas que vão para esses locais, elas querem mais tirar foto e fazer muito barulho, nada contra, né? As pessoas estão usufruindo e às vezes nem estão usufruindo, porque se movimentam tanto que elas não aproveitam toda essa energia do local. Quando eu fui, eu fiz uma absorção dessa energia, que é um dos trabalhos energéticos que você pode absorver em determinados ambientes, né, que tem uma energia mais sadia, você absorve aquela energia, passa por você, e depois você faz uma exteriorização próximo ali do local, né, com as melhores intenções, né, e esse trabalho energético também foi muito positivo para mim, foi muito importante. E eu soube o quanto que lá em Foz, ou nesses campos, esse contato com a energia da natureza ajuda, inclusive, a gente recompor não só recompor as nossas energias, mas também a gente se melhorar, né? Até como tornar o nosso pensamento mais claro, porque está menos contaminado. Para mim, se fosse resumir, seria desintoxicação energética. Embora nem todas as paisagens permitam isto, né? Tem paisagens que estão mais degradadas, que os pensamentos e energias daquele local estão mais complexos, né? Mais patológicos. E aí isso a gente precisa fazer o nosso esforço para, nesses ambientes, a gente poder ajudar a melhorar cada vez mais. Aí deixa eu passar para o próximo. Oi. Silvana, isso tem a ver com a pergunta aqui, né? Que as pessoas relatam sentir bem-estar quando estão em atividades em ambientes naturais mais íntegros,
E aí você já explanou, mas reforça aí, por que que isso acontece, né? Por que que a gente se sente bem? Ou por que que a gente se sente mal também? Porque, inclusive, a gente sabe que existem, né, Érica, locais que são considerados, são centros de visitação, inclusive, mas não Sim, tem energia boa, exato. Até de mesmo natureza, sendo na viu? natureza, mesmo sendo na Isso. natureza. Então, É, explica aí, assim, por que que isso acontece, né? Porque nas tem uma... pesquisas conscienciológicas isso já tem um Isso. caminho aí. Quando a gente percorre alguns locais, né? Eu gosto muito de viagem, né? Tive a oportunidade de viajar por alguns locais. E tem ambientes, mesmo com paisagens, que o local ocorreu alguns processos com a humanidade, seja alguma guerra, ambientes, inclusive árvores onde houveram enforcamentos, locais assim, e que a estrutura próxima, ela consegue manter ainda, ela não consegue limpar aquele pensamento. Hoje está havendo no planeta uma limpeza, uma reurbanização, porque realmente nós caminhamos, como mostrou aí, né, a professora Érica, a degradação total, né, do planeta nas áreas principalmente de cidades, né, e a desvalorização, e sem falar de desmatamento e tudo mais. Então, é como se não houvesse uma conscientização. E aí, agora a gente está aflorando, na hora que você sente mais ainda essa falta e essa necessidade de você ter esse contato, é que a gente começa a ver que algumas pessoas começaram a se preocupar, às vezes começaram até dentro do espaço limitado delas na pandemia, a ter plantas para elas terem essa integração. Tem pessoas que até conversam com plantas, né? Então, essas plantas, elas podem trazer algo de bom. Agora, se for num ambiente que houve guerra, que houve uma série de problemas, né, ambientais sérios, e ele está sendo recomposto, ainda pode-se perceber alguns pensamentos e energias gravitantes. E algumas pessoas podem captar esses pensamentos. Então, é importante a pessoa ter um equilíbrio. E em locais bem sadios, você chega lá, você sente outra coisa. Eu tive uma experiência, eu tinha uns 15 anos, quando eu viajei com meu pai, a gente foi entre a Suíça e a Alemanha. Nesse período, tinha um local lá que eu me emocionei, e não tinha nada assim, era só um lago, eram as plantas, era uma coisa muito simples para me emocionar. Eu me emocionei naquele ambiente e eu também gostaria que todas as pessoas estivessem ali naquele momento e sentissem aquele bem-estar. Depois, na Consciologia, eu descobri que naquela região e naquela época morou uma consciência bastante evoluída, que chama-se Serenão, né, considerado um dos mais fortes Serenão, e ele morou nessa região. Eu fui mapear quando eu estava estudando para a aula, e aí eu disse que engraçado. E a sensação que eu tive foi essa, foi de um bem-estar enorme. Quer dizer, imagine a atuação dele lá, e segundo pesquisas, era um ambiente que ele florescia o ano inteiro, mesmo no período de frio. Então, vê que coisa interessante, né? Aí eu trouxe também outro campus, foi o campus Aracê. Eu visitei esse campus também, até um congresso de serenologia, né? Era um estudo a respeito dessas consciências mais equilibradas, né? Que existem no planeta e que ainda renascem aqui no planeta. E nessa visita, aí teve também trilha, aí tem a foto aí de algumas construções, né, que tem a parte administrativa, tem a biblioteca, e tem aí o serenário, que é um laboratório onde você fica imerso, para você fazer uma análise interior. Mas a natureza aí ao redor, ela nos acolhe, sabe? Você chega nesse ambiente, você sente o acolhimento. E é interessante perceber essas interações você mesmo experimentando. Outro local que eu fiz alguns cursos, aí eu notei a diferença. Veja a diferença entre fazer um curso
né, da Consciologia, num hotel, por mais que a gente capriche, por mais que se faça todo um trabalho energético ali, que se escolha, porque nem qualquer hotel pode ser feito o curso, mas não é a mesma coisa que está num desses campos. E um deles é esse Saquarema, de Saquarema, no Rio de Janeiro, tem um cinturão verde ao redor, né, que aí tem meio montanhoso, e aí os cursos fluíram com uma, sei lá, uma facilidade tão grande. Então, até percepções e compreensões que a gente, às vezes, tem dificuldade de ter quando a gente chega cansado num hotel para fazer um estudo, aí acaba tudo, sabe? De repente, você sente que está noutra dimensão, de tão agradável que é. Você vê que a natureza ela vai interferir também aí, até mesmo no nosso aprendizado, ela pode potencializar. Aí são ambientes realmente de preservação, de cuidados, então tem uma atenção forte dos pesquisadores. Tem alguns outros campos, que é o da OIC, que na realidade a finalidade desse campo é mais você fazer um trabalho interno, né, de consciencioterapia, mas mesmo assim, nas salas da consciencioterapia tem um jardim interno, e esse jardim não é só porque é bonito, decorativo, não. É porque tem aquele trabalho de energia que ajuda no trabalho terapêutico com a pessoa que está lá fazendo, tentando se autoconhecer, né? Fazendo esse trabalho. E o campo assim, Vértices, eu conheci, eu fiz uma trilha com eles antes mesmo deles construírem esse laboratório de serenologia. E foi muito gostoso, porque a gente estava fazendo uma análise do caminho. E anotando as nossas percepções. Então, esses trabalhos que é feito nos campos de bioenergia, a gente não só experimenta, como a gente registra. E a gente faz o link com os nossos aprendizados. Então, nesse dia aí, para esse local onde está construído o Laboratório de Serenologia, foi muito gostoso, foi muito educativo. E durante a obra eu estive lá, e foi interessante que a gente viu, eu cheguei até a fotografar uma borboleta que depois saiu em fotos como sendo uma das borboletas raras. E nesse dia ela estava aí. E ela me chamou a atenção, porque ela estava meio que escondida, e eu fiz um paralelo com o serenão, que está entre a gente, e que ele não se... a gente não sabe que ele está ali perto da gente na intrafisicalidade. Ele está fazendo o trabalho dele, mas é o trabalho dele sem estar aparecendo, nem chamando a atenção, né? Então, eu trouxe isso aí, vou até compartilhar, somente para a gente ter uma ideia de que os campos da Consciologia, eles também eles nos ajudam a fazer essa interação com a natureza, mas compreender essa interação. Não é só interagir por interagir, né? Não é só ir ali para criar uma fotozinha. É o que a gente pode trabalhar para que a gente possa se melhorar, fazer uma desintoxicação, para a gente se conhecer melhor. E a natureza nos ajuda a isso também. Mas vamos lá, vamos ver as perguntas e aí a gente Olha, o nosso tempo avançou bastante, vocês palestraram aí para a gente. Tem algumas perguntas aqui que eu queria focar, tá? Mas foi muito legal porque a Érica trouxe uma visão, né, envolvendo os sítios naturais e todo um processo relacionado aos locais, né, que ela vem estudando, e a importância das políticas públicas e tudo. E você, Silvana, puxou aí para a consciência, para o enfoque consciencial e como cada pessoa pode usufruir, né, dessas energias da natureza e nesses sítios, como é que a gente pode aproveitar melhor essas experiências e entender melhor essas experiências também, né? Mas eu queria me concentrar aqui na pergunta do pessoal, nas perguntas aqui. Olha, a Marilux está perguntando para vocês... nessa existência, né, nesta série X, quais foram os lugares mais marcantes, se vocês puderem compartilhar. E a Paula, eu vou colocar aqui a pergunta para
a Érica, que já emenda aí na resposta, Érica, como o homem pode encontrar sua própria humanidade quanto à sua relação com a natureza? Como seria possível desenvolver valores espirituais relacionados à natureza? Aí você pode dizer os lugares que a Marilux perguntou, que foram mais significativos para você, e responder aí para a Paula. E depois você fala, Silvana, lugares assim mais marcantes, que ela colocou os lugares mais marcantes. Uhum. Marilux, eu vou falar para vocês rapidinho de um lugar que foi o que deu início a esse meu trabalho sobre os sítios sagrados, que chama Monte Roraima. Ele fica na divisa do Brasil com a Guiana, com a Venezuela. É uma montanha gigantesca, lindíssima, que tem uma característica de ter o topo plano. Ele é um tepui. E é muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, né? Está dentro do território brasileiro, mas é mais conhecida pelos estrangeiros do que pelo Brasil. E eu visitei essa montanha há muitos anos atrás. Assim, na época eu ainda não era conectada com nada dessas coisas, né? Mas ela me marcou muito. Assim, foi uma experiência muito especial, assim, fazer todo o trekking para subir nessa montanha, que são vários dias, ficar lá em cima, acampada, visitar determinados lugares, mas eu ainda não era ligada, assim, nesses assuntos, assim, então não sabia absolutamente, não tinha, assim, muito conhecimento mesmo, assim, não tinha despertado, né, para essa questão da espiritualidade ligada à natureza, para essa dimensão. E alguns anos depois, daí já tendo passado por uma série de vivências, eu tive a oportunidade de ir de novo nesse lugar, mas não no alto da montanha, sim na base da montanha, numa terra indígena do povo Ingaricó. E havia um conflito lá com relação à existência de um parque nacional, e a grande briga dos Ingaricó era para proteger os seus lugares sagrados da área protegida. Daí, sabe, tipo, o negócio parece meio esquisito, como é que... tipo, a área protegida é feita para proteger a natureza. Aí os Ingaricó estão brigando que querem que proteja a natureza dentro da área protegida. Então, qual é o conflito, né? E o conflito estava justamente na falta de diálogo entre o órgão gestor da unidade de conservação e os Ingaricó. Quer dizer, os dois queriam o mesmo objetivo, mas um lado não dialogava com o outro lado, né? E aí os Ingaricó trouxeram essa questão dessas áreas que são visadas para turismo serem lugares sagrados para eles e, portanto, dentro da cultura deles, elas não podem ser visitadas de qualquer jeito, né? A gente pode ir num lugar sagrado sem se conectar com o sagrado que há naquele lugar, justamente porque não está com as anteninhas ligadas para olhar além das paisagens. Né? Hoje em dia, você tem uma infinidade de pessoas. Foz do Iguaçu, por exemplo, que vocês mostrarem nas fotos, recebem milhões de visitantes, né, todo ano, e a grande maioria das pessoas vai lá, tira uma selfie e vai embora, né? Não vive realmente uma experiência de natureza. E aí, fazendo um link já com a pergunta, né, da Paula ali depois, nada tem se mostrado tão poderoso para despertar essa dimensão da consciência humana para o mundo espiritual, para várias dimensões, para a multidimensionalidade, ou seja lá que nome que a gente quiser colocar, do que o sentimento de comunhão e de reverência pela natureza. Isso acontece quando a gente se permite viver experiências significativas em contato com esses ambientes naturais, ou então a gente é levado, né, por propostas como, acho que a Silvana apresentou, né, uma série de exemplos, né, do quanto você participar de vivências ajudam em meio a ambientes naturais, ajudam a despertar esse lado, né, e a natureza tem esse poder, né, de provocar admiração, de provocar assombro, essa percepção da interdependência de tudo e de todos, que nós somos parte de algo maior, né, e que está tudo conectado. Isso muda a nossa percepção da gente mesma, a nossa percepção do nosso mundo e do nosso papel no planeta, né? Então, eu advogo, né, assim, e trabalho para isso, né, para a gente
promover nas áreas naturais cada vez mais experiências desse tipo, que promovam a reconexão e não apenas uma visitação sem significado. E os sítios sagrados, eles são lugares muito especiais para promover esse tipo de coisa, porque eles já têm, né, toda essa carga de história. E Marilux, né, acho que fez a pergunta, no meu blog, eu escrevo as histórias dos lugares mais significativos, assim, que eu visitei, e até de alguns que eu não visitei ainda no plano físico, mas que já visitei em outros planos, e que são muito, muito especiais, assim, e cada um que eu mergulho na história, eu volto mais apaixonada. São histórias bastante diferenciadas, porque a gente tem uma riqueza de contextos incomensurável no nosso país, né? E cada um é uma viagem de corpo, de alma, de espírito, de emoções, né? E cada sítio tem a sua mensagem também, o que ele está trazendo, porque, como a Silvana falou, lugares de grande energia, neles também aconteceram grandes coisas terríveis, né? Assim, então, muitos massacres, muitas histórias de batalhas. Na história da colonização, não só do Brasil, mas de diferentes países, se apropriar dos lugares de referência simbólica é uma das estratégias mais eficientes de conservação, de dominação, mais ainda do que se apropriar dos meios de subsistência. Que os meios de subsistência as pessoas dão um jeito de sobreviver, mas quando se apropria dos lugares de referência simbólica que conectam com a identidade, isso acaba com uma cultura e torna eles objeto de assimilação e de dominação ou de extermínio, né? Isso foi muito frequente no nosso mundo, a ponto de muitos povos terem que esconder esse conhecimento sobre os lugares sagrados para que eles não fossem dominados. E com isso muito se perdeu, e hoje está se reconectando essas informações que ficaram fragmentadas. E você, Silvana, olha, ainda tem 2 perguntas aqui, tá? Para a gente tentar responder bem objetivamente, mas o seu lugar, né? Mais marcante. Olha, eu acho que eu já citei, né? Eu aproveitei, já falei mais marcante. da Amazonas, foi aquele. Já falei também aí Foz do Iguaçu, já falei da Aracê, já falei de Quarema. Então, esses ambientes, para mim, foram muito marcantes. Sabe? Embora que aqui no Nordeste e em muitas regiões da Europa ou em outros locais, sempre tem ambientes que eles impactam a gente, seja com a atuação mesmo dos homens, né, das pessoas, né, elas tenham melhorado, ou mesmo que elas estejam mais naturais, né, que é aquele intocado. E tem até esse comentário aqui do Heraldo, né, que pesa aí na definição das energias que a gente percebe nos locais, né? Olha aí. Isso. As consciências extrafísicas, né, que habitam o lugar e a energia que emanam do local. É tão forte que afetam os seres humanos, né? Tem com gente certeza. Por lá, né? Muitas vezes. E às vezes são até energias agressivas, porque consideram que a pessoa está invadindo aquele ambiente. Às vezes não há até compreensão das consciências extrafísicas, precisam serem até trabalhadas também, porque às vezes a consciência está indo lá para ajudar, e essas consciências extrafísicas às vezes não têm esse entendimento, porque às vezes elas ainda pensam que estão nesse plano, e elas não estão mais. E querem ficar interferindo. Então, todo o máximo de conhecimento que a gente possa ter, esse mergulho da nossa consciência, isso é importante para poder a gente estar andando por vários sítios, ou por várias localidades, e fazer bom uso do ambiente, sem depredá-lo, pelo menos respeitando, é o mínimo, não depredando, e ao mesmo tempo também fazendo essa interação energética com o local, tá? Mas eu acho que a gente pode ir para as perguntas, porque eu acho que... tem mais 2 perguntas para a Érica responder assim, bem rapidinho, Érica. Aqui a primeira, como recuperar o espaço do sagrado em uma sociedade extremamente voltada para as atividades presentes nas cidades? O Elanderson aqui perguntando para você. Eu acho que seu microfone está fechado. Oi, Elanderson, prazer em estar aqui. Não tem uma resposta pronta, né, para isso, mas eu acho que cada vez mais pessoas da cidade estão se atentando para a necessidade de se reconectar com espaços de natureza, seja com a pracinha da esquina da sua casa, seja com um vaso de planta dentro do seu apartamento, ou visitando áreas naturais, nesse contexto de mundo que a gente está vivendo
hoje em dia, né, tá aflorando uma série de problemas que são resultado dessa desconexão com a nossa própria humanidade e com a natureza como consequência. Então, cada vez se busca mais visitar áreas naturais, né? O turismo em áreas naturais é uma das atividades que mais cresce em todo o mundo, nem sempre de uma forma adequada, né? Com os princípios de conservação, de boas práticas da presença humana na natureza, mas esse é um caminho, né? E na minha opinião, assim, para mim, né, o meu despertar, assim, para essa relação, e que eu vejo isso acontecer com muitas pessoas também, é também essa conexão com essas sabedorias ancestrais, como o Marcelo Cavallini colocou aqui, né? Eu coloquei a pergunta porque você está respondendo argumentos que já estão conectados com a resposta dele, né? Eu estou vendo aqui, mas é o Marcelo Cavallini que colocou a questão da reconexão, né, o resgate de ou outro comentário, mas o Marcelo Ribeiro está aí já também com uma pergunta que tem a ver com o que você está respondendo, né? E hoje, né, muitas pessoas também têm se aproximado desse universo das culturas indígenas, né, dos povos e comunidades tradicionais, porque em meio a uma sociedade que perdeu uma série de valores e de significados associados à natureza, tem os povos que mantiveram, né, apesar de tudo que sofreram, apesar de tudo que passaram, e que ainda guardam as chaves para essa reconexão. E, na minha opinião, é nesse encontro, é nessa união entre o ancestral e o inovador que estão as chaves daquilo que vai tornar possível a gente construir uma história diferente de cuidado para com o nosso planeta, né? E visitar os sítios sagrados é muito especial nesse processo, né? E cada vez mais pessoas buscam por esse tipo de experiência também. E existem sítios sagrados que não podem ser visitados, que eles são restritos a determinadas culturas ou a pessoas iniciadas dentro de determinadas culturas, mas a atitude de visitação naqueles em que é permitido é sempre a questão de respeito e de buscar olhar e se conectar com aquilo que está além da paisagem física, né? Que normalmente são paisagens muito bonitas, mas existem centenas de ferramentas diferentes para a gente se conectar energeticamente também com um lugar, né? E tem muitas pessoas promovendo isso também, como acho que o Instituto, né? Como você apresentou, é um dos grandes locos aí que tem um reconhecimento mundial, né, em promoção desse tipo de experiência de reconexão, mas cabe, assim, a pessoa encontrar aquilo que faz sentido dentro do universo dela, né? Mas a gente encontra também o que a gente está aberto para conhecer e para procurar. Então, as opções hoje são muitas, mas tem que abrir não só os olhos e a mente, mas também o coração, né, para essas experiências se tornarem disponíveis. Obrigada. Érica, eu acho que só fazendo Desculpa, aqui, pode falar, falando com a Érica, eu penso que deve ter também, em alguns sítios, ter algum preparo para as pessoas, me baseando aí a pergunta que foi feita, para a pessoa não ir de qualquer maneira, né? Para poder a pessoa ter cuidado, saber como interagir com aquele ambiente. Então, acho que deve ter esse preparo, acho que deve ter também controle de quantidade de pessoas, né? Que a pessoa não vai lá apenas, né, de away e tal, né? Então, ela vai para entender, compreender e ela também colaborar, né? Se a gente levar em conta os PCM das pessoas, elas podem estar colaborando para que aquele ambiente se torne cada vez melhor e ajudar também no processo de preservação do ambiente. Eu acho que não é de qualquer jeito. Eu acho que deve ter todo, né? Perfeito. Preparo. E ouvir as vozes dos guardiões desses lugares, né? Porque eles têm entendimento do que aquele lugar representa, do que pode ser feito ali, do que não pode ser feito. E muitas vezes eles são desconsiderados quando se implanta o turismo em uma determinada área, porque nem sempre os guardiões são os que moram do lado, às vezes eles são mais distantes, assim. Mas isso também não significa que os povos locais não precisam, às vezes, adequar também as suas práticas. Então, é justamente nesse diálogo e nesse encontro de várias perspectivas que a gente encontra a saída para fazer um correto manejo, uma correta gestão da visitação e dos impactos negativos, colhendo mais impactos positivos nessas áreas.
Perfeito. E tem uma última pergunta aqui, Silvana. O que é consciência e o que são as consciências? Existe algo que permeia isso Existe tudo? algo que permeia tudo isso? Olha Isso só. tudo? Isso tudo. Olha só, Irlanda, consciência sou eu, você, somos não só as consciências que nós estamos experimentando nós estamos vivendo uma experiência intrafísica, mas todos nós somos seres extrafísicos. Então, essas consciências que renascem, têm várias experiências, a gente está buscando a nossa evolução. A gente está fazendo alguns processos para a gente se melhorar a nossa essência, melhorar a nossa maneira de interagir uns com os outros. E eu acho que a natureza, ela já nos dá um grande exemplo disso. Então, tem algumas consciências que até os próprios animais ensinam para elas a serem mais humanas. Tem animais que são até didáticos, sabe? Então, essas consciências, às vezes, quando elas têm certos problemas, é até bom esse contato com os animais, porque elas começam a ter os primeiros passos de humanidade, porque elas não conseguem interagir umas com as outras. Então, nós, como consciências que habitamos aí, todas essas dimensões, né? Nós estamos apenas vivenciando experiências aqui, nesse momento. Mas existe a energia e existe a consciência. E aí nós estamos usando essas consciências para nos melhorar. E aí tem muitos cursos também para você aprofundar mais esses temas. Não dá para a gente dar uma aula aqui agora, mas... E essa questão que ele falou aqui, existe algo que permeia isso tudo? Olha, a gente pode trazer aqui o conceito das redes paraecológicas, né? Que é uma verpontem. Aí, se você for no nosso canal, tem uma live sobre o que é uma rede paraecológica. Eu gosto muito daquela história do chefe Seattle, né? Séculos atrás, quando ele fala que nós todos compomos uma grande teia, né? E quando você mexe num pontinho da teia, ela reverbera e mexe com tudo e com todos. Então, já há séculos atrás, o chefe Seattle já trazia um bom conceito, né? Simplificadamente, claro, intrafisicamente, a metáfora, né, da teia, né, como uma teia de aranha que ele falava, mas, de fato, a gente está aprofundando as pesquisas, os estudos, para a gente entender cada vez mais e melhor o que é essa rede paraecológica que conecta tudo e todos, né? E existem várias linhas aí, científicas, filosóficas, que estão expandindo essa ideia de somos um só, né? Como tem aí um documentário recente no Netflix, né? Todos compomos, né? Estamos interligados, compomos esse universo com as nossas interligações, né? Então, acho que a rede paraecológica seria o que permeia isso tudo. Mas precisamos estudar mais. É como se fossem células, né, Clara? Células, né? Mini átomos de um conjunto maior, né? São os micro, né? No meio de todo um conjunto bem mais amplo. E aí, tudo que está interligado e que nos liga a todo esse contexto, a gente precisa entender mais, estudar mais, aprofundar mais. Então, eu acho que a gente, e considerando outros paradigmas, enquanto a gente ficar preso num único paradigma, aí a gente não vai conseguir chegar lá. Agora, quando a gente abre a mente, aí a gente começa a agregar aquela informação que vai ser útil para a gente naquele momento. E a gente pensar que essa informação ela vai ser útil a partir do momento que nós vamos se tornar melhores para os outros, né? Uns para os outros, para que essa rede funcione. É uma rede interassistencial, né? Mas, olha, a gente passou um pouquinho... Olha, o Marcelo aqui, penso que este tema exige discernir sobre valores. Tem muitos comentários aqui para depois vocês darem uma olhada no chat, né? Parabéns, agradecendo, comentando, né, as opiniões aqui. E aí eu queria primeiro, deixa eu agradecer logo que vocês aceitaram aí o convite de estarmos juntas hoje debatendo esse tema tão especial. Agradecer a presença aí das pessoas, as energias das pessoas que estiveram conosco hoje, né, durante o nosso debate, o nosso bate-papo. Agradecer as perguntas.
E eu queria também, né, Silvana, que você pediu para a gente divulgar o curso da Intercamp, né? Rafa. Você quer projetar ou eu falo? Sim, você vai falando e eu compartilho aqui, né? Tá, o curso integrado, que é o Minimalismo Pró-Evolutivo, Aplicabilidade e Benefícios, que as inscrições estão abertas. A Silvana é uma das professoras, junto com a pesquisadora Cassiane também. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá, você quer falar um pouquinho, Pronto. Silvana, sobre Pronto, o curso? É isso. Mas depois aí você já emenda com suas considerações finais. Eu queria que também a Érica depois... Pronto. E eu queria que a Érica fizesse também as considerações finais dela depois, para a gente fechar. A gente vai fazer no curso, vai falar um pouco sobre essa diferença entre o estilo de vida minimalista e o minimalismo pró-evolutivo. As professoras sou eu e a professora Cassiane, vai ser no dia 24, né, no sábado, né, e vai estar aí, né, claro, a gente pode deixar o link, né, para quem se interessar. Sim. Vai se falar sobre a origem do termo, conceitos básicos, a influência na arte, na arquitetura, os benefícios, né, o minimalismo pró-evolutivo e a paradigma consciencial, as aplicações e benefícios dessa reciclagem pró-minimalista. A gente vai apresentar 10 áreas de atuação da consciência e tarefas evolutivas essencialmente minimalistas. Eu acho que essa frase resume bem o curso. Evitemos acumular inutilidades. A automaturidade é acumular vivências. Então, a gente... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Você pode fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer aí a todos vocês. Sim, só para complementar, é que o curso vai mostrar um pouco que as pessoas têm uma visão distorcida do que é minimalismo. Às vezes a pessoa pensa que é para se desfazer de tudo. Não tem o que nada. É bom conhecer o termo, entender a história do minimalismo e conhecer o que é necessário para acelerar a sua evolução. Aí algumas coisas é importante descartar. Agora eu quero agradecer muito, gostei muito aí de conhecer todo esse trabalho aí da Érica, né? Foi um prazer enorme. Agradecer a você, Clara, e a todos que tiveram a paciência de nos ouvir, a gente exceder um pouquinho, mas muito, muito obrigada mesmo. Eu agradeço também a oportunidade a todos os participantes. E, não sei, como mensagem final, assim, eu venho do movimento ambientalista, né, onde existe um discurso e uma preocupação muito grande sobre o que nós estamos passando para as gerações futuras, né, que tipo de mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos, né, que vão herdar esse planeta da gente. E esse debate sobre espiritualidade relacionado com a natureza, os sagrados e as consciências, nos convida também a pensar em que tipo de gente, de filhos que a gente está deixando para o mundo, né? É uma via de mão dupla, assim. Então, a gente deixa um mundo melhor para os nossos descendentes quando a gente deixa pessoas melhores, né, para o nosso planeta também. Então, a autotransformação, ela é a chave para a transformação planetária, né? E a ecologia começa em casa, a ecologia começa na casa de dentro, né? E nos conectar com o nosso sagrado, e a partir desse cuidado que a gente tem com a gente mesmo, é que a gente irradia isso para o nosso planeta e passa a ter cuidado com o resto do planeta. Ninguém vai se preocupar com a devastação das árvores na Amazônia se a gente não tem esse olhar interior também, porque a partir desse interior desperto que a gente consegue trabalhar o exterior. Então, essas iniciativas que elas buscam conectar, né, porque o discurso, às vezes, da conservação, ele cai assim num vazio, né, de informação e não de despertar realmente de emoção e de sensibilidade. E então a gente precisa, ainda mais num momento como nós estamos vivendo, de esperança e de pessoas que possam também trazer boas iniciativas, boas notícias, boas propostas e coisas inovadoras para a gente estar trabalhando nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo. É um momento
de muita tristeza, de muita coisa ruim acontecendo, mas também é um momento de despertar de muitas iniciativas interessantes, de estabelecer redes de parcerias impensáveis até algum tempo atrás, né, da gente estar potencializando essas construções. Então, faço votos, né, que cada um que pudesse ser tocado assim por essas palavras seja um replicador disso também, e dentro do seu dia a dia, dentro da sua experiência, do seu trabalho, possa estar construindo também as suas mensagens e propagando essas iniciativas à sua volta, tá? Obrigada. Muito bom, Érica. Então, olha, gratidão, realmente, estou muito agradecida por estar aqui hoje com vocês, valeu demais. Acho que as duas podem aparecer para a gente conversar de novo mais profundamente, cada uma no seu tema também. Essa do minimalismo também é boa, né, Silvana? E os sítios sagrados e tudo isso, Érica. E a gente vê claramente as nossas conexões, né? Seres humanos melhores a partir da autopesquisa, né, Silvana? Que invista na sua ficha evolutiva pessoal e ajude as outras pessoas também a serem pessoas melhores, né? Então, gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada ao pessoal aqui. O pessoal está agradecendo, Marcelo aqui, aplausos, né? Valeu demais. E a gente vai continuar em conexão. Na próxima semana tem mais uma conexão da Praícer da Responsabilidade Planetária, tem o curso aí do minimalismo, tem muita coisa para a gente dar continuidade aí aos investimentos evolutivos, né? Então, olha, boa noite a todos, um bom final de semana, e a gente vai se comunicando, tá bem? Tchau. Tchau, tchau.